E estamos dando início nesse instante à nossa quarta live, onde vamos estar conversando com o professor Wellington Gomes Bezerra e vamos estar trazendo nesse bate-papo algumas informações relacionadas com turismo, eventos esportivos, lazer e animação. Wellington, acima de tudo, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite e por estar fazendo parte desse projeto. Já estamos chegando à nossa quarta live nessa quarta-feira e já abordamos temas como eventos, meios de hospedagem, gastronomia e agora chegamos em eventos esportivos. Novamente, boa tarde e a palavra está com você, Wellington. Bom, primeiramente eu quero agradecer ao convite aí do João, amigo nosso de longas datas, né? Nós tive o privilégio de estar estudando junto, de estar convivendo aí bons tempos, né? de infância também, e amigo nosso aí de longa data. Quero agradecer esse convite, quero deixar todos aqui bem claro que nosso objetivo aqui é explanar ao máximo sobre atividade física, turismo, né, lazer, tudo que envolve o turismo, tudo que envolve a atividade física em geral ao entorno do turismo, né, que hoje é uma ferramenta muito grande, muito forte, para que todos possam estar desfrutando, né, e espero que a gente possa aí estar contribuindo nesse momento aí com todo mundo, né, posso estar contribuindo aí com você também, e é um enorme prazer estar participando, João. Não tem nesse momento assim que a gente está vivendo, né, de pandemia, todo mundo recluso dentro de casa, né, todo mundo aí bem restrito. Essa é uma ferramenta que a gente tem para poder falar um pouquinho do que a gente faz, do que a gente vive, né, nossas experiências profissionais. Então isso aí sem sombra de dúvida, é algo fundamental para a realidade do mundo hoje, né? Então eu quero primeiro agradecer você e dizer que a gente possa fazer um bom bate-papo aí, tá bom? Então, antes de mais nada, deixa eu apresentar esse nosso convidado dessa tarde de hoje. O professor Wellington, ele é graduado em Educação Física pela Univag, Centro Universitário, desde 2005. E ele tem vasta experiência nesse segmento de eventos esportivos, de turismo esportivo em geral. Ele, além de hoje ser proprietário da academia WB Training, ele também é faixa preta, uma referência no judô, faz parte da Federação Mato Grossense de Judô, já participou de eventos, de campeonatos, desde a infância. Então, como nós temos essa amizade de longas datas, de 93 para cá, e é gratificante hoje estarmos aqui conversando nessa questão profissional, que a gente possa estar agregando nesse momento de pandemia, já pensando na retomada das atividades, porque, acima de tudo, os segmentos que nós trouxemos até agora, eles sofreram um reflexo negativo e agora todos os setores estão buscando, nesse novo normal, a retomada das atividades. E na educação física, tenho certeza que não é diferente. Mas antes da gente entrar nesse assunto, Wellington, com relação à sua formação acadêmica, conta pra gente um pouquinho essa área de atuação que o educador físico tem, dentro dessa ligação com a atividade do turismo, lazer, eventos, animação e principalmente o turismo esportivo. Bom, como o João disse, eu sou graduado em Educação Física desde 2005 pela Univag, e desde a minha época de faculdade eu já tive a experiência com turismo, né, que na época a gente precisava aí, como diz, né, na época de se manter dentro da faculdade, e a gente tinha na época a gente chamava isso de estágio, né, nós éramos sempre convidados a estar indo em algumas pousadas, até para animação, né, o turismo dentro dessas pousadas, ainda mais com acadêmicos assim, é muito voltado nessa parte para recreação, porque a pessoa está lá para a própria diversão, né? E então, assim, desde a faculdade a gente tem esse contato com o turismo, né? Esse envolvimento turismo e recreação. E eu tive o prazer também de estar podendo trabalhar em alguns espaços, né? Que é direcionado às pousadas, né? Spa de emagrecimento, mas na verdade é voltado a algumas pousadas.
E as pousadas, elas buscam, com a atividade física, não só que o cliente fique lá dentro, né, que o cliente permaneça lá dentro, mas que ele tenha uma boa, vamos pensar assim, uma boa hospedagem, né? Então, a atividade física vem nesse sentido para agregar mesmo, para poder contribuir com aquela hospedagem do seu cliente. Então, a primeiro momento, eu sempre tive essa experiência, esse contato. Não era nada voltado ao esporte, era mais voltado à recreação, né? E quando eu estava na faculdade ainda, eu fiz estágios 2 anos no SESC, né? O Serviço Social do Comércio, né? Sistema S, e lá dentro a gente tem muita experiência com recreação. Na verdade, lá a gente vivencia todas as áreas, né? Mas o SESC é uma empresa onde ela busca muito ao lazer. E aí você tem um aprendizado muito grande com o lazer. E aí, dali a gente teve contato com as pousadas que o SESC tem. O SESC Pantanal, tem algumas unidades que o SESC tem, trabalham mais como recreação. E aí a gente foi ampliando esse contato, né? Vamos pensar assim. E você vai aumentando o seu aval. Isso eu falo desde 2005, 2006, e aí eu fui contratado no SESC, trabalhei lá 10 anos, né? 10 anos lá dentro da empresa. Então, assim, lá eu tive todo o contato com o turismo que o SESC faz, todo o contato com algumas empresas, com o próprio spa que eu permanecia, era uma empresa que tinha um spa de emagrecimento, e nós éramos contratados, né, a nossa área, não só para fazer atividade física para a pessoa perder caloria, mas também para fazer uma animação de todo o grupo, né? Então, assim, é uma experiência fenomenal. Eu digo assim, foi um dos melhores aprendizados que eu tive, porque lá você realmente vai buscando a sua criatividade como profissional, né? E aí você vai melhorando lá dentro. Daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho do SESC, porque o SESC ele é uma referência. Quando a gente estava se preparando até para esses tópicos da conversa, a gente chegou nesse consenso. Eu fiz parte do SESC no meu estágio também, na instância SESC Pantanal, e a gente vê como que é importante essa integração do acadêmico e do profissional do turismo com o acadêmico e profissional da educação física. Então são setores, são segmentos que eles precisam ter essa sinergia, esse contato, esse trabalho em equipe. Mas antes disso, como o Wellington bem falou, o profissional de educação física ele tem essa possibilidade no estágio e para alguns que seguem nessa área, de atuar em hotéis, pousadas, spas. Hoje também agora está se tornando destaque os cruzeiros temáticos que têm essa participação. Balneários, parques aquáticos, academias, clubes esportivos, espaços fitness, mas é importante a gente valorizar essa presença do profissional de educação física, porque, de acordo com o Ministério do Turismo, quando a gente fala de eventos esportivos, lazer e animação, a gente tem que compreender que é uma área de interesse profissional, institucional, comercial, promocional, técnico-científico e social, principalmente. Então, para os profissionais da área de turismo e educação física, basicamente eles vão estar trabalhando onde a pessoa vai estar de lazer, vai estar se divertindo. Eu sempre falo assim, por isso o profissional ele tem que ter essa preocupação, né? Eu sempre falo assim, o lazer dentro das pousadas, balneários, independente do que for, ele é um lazer, mas é um lazer organizado. Então, assim, como eu falo, né, é uma brincadeira, você tá lá, o cliente, o hóspede, ele tá lá para brincar, ele tá lá para se divertir, para descontrair, mas tudo isso existe uma programação dentro disso. Então, o profissional, no caso, o profissional de educação física, ele vai organizar toda essa brincadeira. Então, é uma brincadeira com planejamento. Então, tudo que acontece dentro das pousadas, tudo que acontece dentro do hotel, existe uma programação, não só de horários de aula, mas em programação de quais atividades serão definidas e para aquele grupo daquele momento. Vamos pensar, você pega um final de semana, se você tem um grupo mais de idoso, o profissional que está ali dentro, ele organiza um evento mais voltado para o idoso. Se lá dentro existe um grupo mais jovem, então o profissional ele vai acabar organizando algo para os mais jovens. Então, tudo isso exige da formação, né, dessa graduação, porque isso está dentro da nossa grade curricular mesmo, essa recreação, hotelaria e turismo, ele exige que você se programe. Então, não é só simples, o simples pensar da brincadeira, porque o cliente ele está lá dentro da pousada, muitas vezes ele está vendo só a brincadeira em si.
ele está vendo lá uma queimada, ele está vendo lá uma recreação, uma animação, mas tudo isso, por trás disso, existe um profissional que está pensando por que está fazendo ali naquele momento, né? Até porque o objetivo é agradar. Então, eu não posso fazer algo, se eu fizer algo muito fora da realidade do público que tem lá, ele, em vez de estar agregando, somando com o cliente, com o hóspede, para permanecer ali naquele momento de lazer e ser um momento prazeroso, ele acaba fazendo um efeito contrário, ele vai acabar espantando o seu cliente. Então, por isso eu falo, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira organizada. E acima de tudo, essa preocupação que a gente traz da questão do planejamento, ela demonstra que os setores, eles precisam estar integrados. Então, se você tem ali o perfil do grupo que vai estar chegando, que vai estar presente, você já passa para os demais setores, já passa para os educadores físicos, já para eles se planejarem e prepararem adequadamente. E isso é interessante. E agora a gente trazendo para o segmento de turismo esportivo mesmo. 2020, os eventos a nível mundial, eles sofreram um impacto muito grande. Não só na questão da economia, mas principalmente na questão do calendário. Porque se a gente for pensar nos principais eventos esportivos no decorrer do ano que estavam programados, nós tínhamos os Jogos Olímpicos, os Jogos Paralímpicos, a Copa América, a Eurocopa. Dentro do calendário também tinham as etapas do calendário mundial de surf, de skate, de MMA, automobilismo, basquete, natação, tênis, os X Games de inverno, as maratonas, as meias maratonas. Então o impacto foi muito grande. E aí, Wellington, para o setor, o que isso traz de reflexão e principalmente preocupação com esse impacto que não era imaginado? Na verdade, essa realidade que a gente vive hoje é tudo muito novo, né? Eu falo que existia anualmente uma programação de cada modalidade, as federações dos esportes, as confederações, tudo que rege, né, que cuida, vamos dizer, que planeja os esportes profissionais, eles já existia uma programação. Então agora tudo é muito novo. Cancelou-se muito evento, mas eu falo, como é uma coisa agregada, o esporte e o turismo, os dois perdem, lógico, todo mundo está perdendo com esse momento de pandemia. Porém, o esporte, ele fica muito complicado você fazer um evento esportivo se você não vai... porque toda cidade que vai sediar um esporte, por exemplo, na Olimpíadas, vamos pensar que está lá no Japão. Lógico que eles pensam que o turismo vai agregar muito lá, né? Vai trazer muito turista, vai ter rotatividade de dinheiro lá dentro, movimenta-se muita coisa lá dentro. Não é só o esporte em si que está lá movimentando. Então, o esporte traz o turismo para aquela cidade. Então, não havia hipótese alguma, um evento muito grande, vamos pensar numa Olimpíadas, eles fazerem um evento sem o público. Então, assim, para patrocinador, para quem organiza, para os organizadores, tudo isso é muito ruim. Por quê? Porque eles vão perder muito financeiramente, né? O impacto é muito grande. Então, assim, é muito mais fácil você se reprogramar, você se reorganizar para que o público esteja presente lá, para que o turismo daquela cidade, daquele local, volte ao normal. Então, assim, por isso que hoje, não só pelos cuidados dos atletas em si, pelo contágio do coronavírus, mas você tem hoje um impacto muito grande com relação a público e movimentação da cidade. Porque quando você organiza um evento esportivo desse porte, você organiza toda a parte teórica e prática do esporte, mas você prepara a sua cidade para recebimento dos turistas. Então, assim, toda a cidade ela é modelada para que o turismo tenha mais acesso. Você tem a questão de viabilidade, de informações. Então, assim, você prepara toda a sua estrutura física da cidade para que o turismo seja muito fácil, né? Para que tudo aconteça, flua muito bem. Porque a pessoa vai lá não só pelo esporte, mas ela vai conhecer também a cidade. E é interessante você tocar nesse ponto, porque esse binômio, a gente percebe cada vez mais que ele precisa estar em sintonia e planejamento. Então, de um lado, a gente tem o esporte e o turismo. Então, ambos eles são parceiros nesses projetos que podem levar a investimentos. Porque se a gente for pensar, não precisa necessariamente ser um grande evento, mas pegando, por exemplo, esse dos Jogos Olímpicos que você trouxe.
Então a gente tem ali dentro de uma cidade a estrutura dos espaços esportivos onde vão estar acontecendo as competições, você tem também os alojamentos, a integração com restaurantes, com os meios de hospedagem, com espaços para venda de souvenirs, os espaços publicitários para divulgação do lugar que vai estar recebendo o evento, tem o envolvimento da mídia, da população local em aceitar o evento, em se qualificar para participar do evento, e aí a gente sofre esse baque que acaba comprometendo os atletas envolvidos, os patrocinadores e também a comunidade que deixa de ganhar, né? Sim, como eu comentei, é tudo muito assim, tudo muito junto, né? Você tem a publicidade, você tem o turismo, você tem a parte do esporte, né? Daquela modalidade ali profissional, todos os esportes envolvidos. Então, assim, e para o esporte acontecer, para que tudo isso aconteça, existem por trás os patrocinadores. Vamos pensar assim. Então, a pessoa ela não vai querer colocar, de repente, uma marca dela num evento que vai estar vazio. Então, seria muito difícil, até mesmo a realização. E eu tenho total certeza que até mesmo o poder público, ele não vai investir um dinheiro se ele não vai ter um retorno para a cidade ali, se ele não vai ter um retorno de público e se ele vai agregar algo para a cidade, né? Então, assim, tudo é pensado em cima disso. Então, não é só o esporte em si. Quando a gente vê lá, por exemplo, acontecendo uma Copa do Mundo, onde está lá só o futebol, por exemplo, mas você tem todo um projeto por trás, né? Você tem toda uma preparação para recebimento desse turista, e você sabe que o turismo vai vir, você sabe que as pessoas estão ali pelo futebol, mas ela também vai conhecer o turismo, né? Isso a gente está falando profissionalmente. Se você colocar aqui, vamos pensar aqui um esporte mais amador, por exemplo, você pegar os atletas amadores hoje, é uma realidade também. Você tocou no assunto de maratonas, por exemplo, as pessoas hoje, 90% dos participantes de uma maratona, de uma grande maratona, são atletas amadores, 10% são atletas profissionais, né? Então, esse público, onde você vai ter lá numa maratona de Nova York 150 mil, 200 mil participantes numa maratona, por exemplo, 90% disso são atletas amadores. Mas esses atletas amadores, que são os turistas, onde eles vão estar participando do evento, correndo, não só ali os 42 quilômetros, por exemplo, mas ele também vai estar fazendo um turismo na cidade, né? Ele já vai pensando nesse turismo. E os outros esportes é o mesmo formato. Os atletas vão lá para poder participar, mas eles também fazem esse turismo, eles movimentam o turismo lá. E é fundamental que a gente perceba, já pensando nessa retomada, nesse novo normal, quando tudo se normalizar, que os eventos esportivos eles são um filão muito importante, não só para a localidade que vai estar realizando esse evento, mas também para o entorno, para os municípios vizinhos que podem estar ganhando, que podem estar se beneficiando nessas questões socioeconômicas. Porque se a gente for parar para pensar nisso que você trouxe, para o receptivo, ele tem essa geração de receita, porque a pessoa vai precisar dormir, comer, comprar, visitar. Nós temos essa interatividade, não só do participante no evento em si, mas também com relação a questão histórico-cultural, que ele vai conhecer a realidade do local que ele está visitando, e essa alternativa entre os visitantes e os residentes, né? Sim. Hoje, todas as federações, confederações nacionais ou internacionais, quando ela vai pensar num evento esportivo, quando ela pensa em sediar um evento esportivo, ela já direciona para cidades turísticas, né? Hoje, a realidade é essa. Então, quando você vai lá, bem no início, eu quero realizar aqui num país uma cidade, eu quero realizar um evento esportivo aqui no meu país. Você já vai pensar numa cidade turística. Não tem como hoje acontecer o evento esportivo numa cidade muito pequena sem o turismo. Então, isso é inviável, até mesmo para para as pessoas que vão buscar o patrocínio e tudo mais, porque se você não vai ter o público lá. Quando é um evento esportivo onde tem uma atração turística muito boa, que a cidade tem uma estrutura do turismo muito boa, você pode ter certeza que é o dobro de participante, o dobro de público, então tudo aumenta. Então hoje as federações internacionais, nacionais, independente da modalidade, quando ela vai programar algum evento, ela já pensa nisso, a gente precisa colocar numa cidade turista. Independente do país, todas as cidades são turismo. Por exemplo,
Eu pratico judô desde os 5 anos de idade, né? Eu hoje viajo a alguns lugares lutando judô, tá, né? Pelo veteranos e tudo mais. E vou dar um exemplo. Em 2018 eu fui participar do Mundial de Veteranos. E esse Mundial foi sediado no México, em Cancún. Então, assim, o objetivo lá tinha um Mundial, nós fomos para o Mundial, mas nós acabamos ficando 10 dias lá, né? De todo o evento é em 2 dias só, mas a gente ficou mais dias lá fazendo turismo. Então, o objetivo lá de ser realizado em Cancún é porque você ia atrair mais atletas, mais participantes, o público, você ia levar família e tudo mais. Então, todo turismo é assim, né? Toda pessoa que vai praticar um esporte, que ela vai pensar em sediar uma modalidade esportiva, um evento esportivo, ela já pensa em colocar numa cidade turística. Hoje não tem como, é inviável você ir numa cidade menor. E foi interessante você frisar isso, e aí demonstra a importância com relação às federações, com relação às associações, em estarem organizadas e manterem contato com essas cidades que têm esse potencial, essa vocação turística. Porque aí você consegue buscar os conventions bureau, consegue buscar os governos do estado, as prefeituras municipais, planeja com antecedência, apresenta a estrutura, apresenta a proposta do projeto, o que os organizadores estarão precisando para que a cidade traga como contraproposta, e assim você já consegue divulgar com antecedência também. Então você já consegue começar esse processo de seduzir os atletas, os participantes, os turistas, e eles já conseguem se planejar com antecedência, né? Com certeza. Vou dar o exemplo que eu tenho feito, o judô. Eu falei de Cancún, em 2019 eu fui para o México, para o Chile, e no Chile eu tive, quando eu saí daqui, que eu fui lutar lá, era o Pan-Americano, nós já saímos com alguns pacotes de turismo já comprados. Então a gente já foi conhecer o Vale Nevado, já foi conhecer a neve, porque quem sai daqui do Brasil, Cuiabá, a gente quer conhecer a neve lá no Chile. E nós já saímos daqui com alguns pacotes de turismo já fechado. As agências de turismo, quando a federação de lá manda o convite para a nossa federação, ela já manda com os pacotes de turismo incluso. E os hotéis também. Então, a gente eles já direcionam nós com os hotéis que são parceiros, né? O organizador do evento já tem uns hotéis que são parceiros, conseguem, muitas vezes, negociar valores melhores para os atletas. Então, ele já vem com um pacote praticamente pronto para nós, né? De hotel, pacote turismo, né? Então, assim, você já conhece os pontos turísticos da cidade, você já fica hospedado num hotel de qualidade, com um valor muitas vezes acessível, porque o próprio organizador do evento, ele já sabe, ele já tem a noção, eu vou ter 500 participantes nesse meu evento, e ele consegue negociar com as agências de turismo melhores pacotes, consegue negociar com os hotéis os melhores pacotes. Então, por exemplo, os eventos, existem os horários de cada evento, né? Ele é tudo definido por horário. Então, a agência de turismo, ele já fecha com o organizador um pacote, um passeio dentro dos horários que os atletas têm de intervalo. Então, existe toda uma programação que eles fazem em cima disso. Então, assim, essa ligação da cidade, do turismo, do poder público, né, de hotelaria em geral, com o organizador do evento, ela é muito grande, ela é fundamental. Quando você, por exemplo, nós recebemos aqui todo o convite para participar de um evento desse, já vem pronto para nós toda a parte turística também. E é preciso que a gente também traga uma diferenciação que acontece muito, porque nós temos o turismo esportivo e também temos o turismo de eventos esportivos, né? Então, o de eventos esportivos é aquele onde você tem as competições, os competidores oficiais nesses grandes eventos, ou geralmente são os profissionais. Eventos como maratona, Olimpíada, os profissionais. E eles já vão com aquele foco, já tem toda uma programação, uma preparação, e terminando a participação deles, aí sim eles vão estar procurando, naquele momento de folga, conhecer os atrativos. E temos também esse turismo esportivo, que é aquele com as pessoas que vão estar participando, mas por lazer ou por treinamento. Então elas já vão com aquele intuito de
superar os desafios, né, pessoais, fazer parte junto com uma equipe, junto com um grupo, mas, acima de tudo, fazer o turismo mesmo, né? Sim, são coisas bem diferentes. O profissional, ele quando ele já tem uma programação, né, ele vai lá, aquilo ali vamos pensar assim, é a profissão dele. Então ele vai lá, faz o seu trabalho profissional lá, mas ele vai ter um momento de folga onde ele vai fazer o turismo lá dentro. Então essa é uma realidade. E a outra realidade é onde as pessoas já saem da sua cidade, que são os atletas, vamos colocar aqui os atletas amadores, onde ele já sai da sua localidade e vai para um evento, um evento em outro local, por exemplo, ou estado, ou país, ele já vai pensando que ele vai fazer ele vai participar daquele evento, ele vai correr, por exemplo, ele vai lutar, independente do que for, mas ele já vai com uma programação maior de turismo, né? Então ele já se prepara e já se programa mais. Geralmente o profissional ele não tem tanto tempo de lazer lá, mas o amador não. Já é feito aqui, por exemplo, eu tenho uma academia e a minha academia eu auxilio corredores, grupo de corrida. E vou dar o exemplo da Maratona do Rio. A Maratona do Rio ela é realizada anualmente no mês de junho. Esse ano, por todo esse evento foi cancelado. Nós programamos, todo ano eu levo 10, 12, já cheguei até levar mais atletas daqui, que são meus alunos. Nós programamos lá, a maratona é um dia só. Então as pessoas se programam, se preparam para isso, já compram os pacotes de turismo, já sai daqui com um hotel, tudo fechado, e vamos para a maratona. E lá a gente faz um dia que é a maratona, né? Faz a sua corrida, pratica o seu esporte, mas a gente já coloca 2, 3 dias de turismo lá na praia, e assim acontece. Cuiabá, existe uma ligação muito grande com a Argentina, por exemplo, a gente pensar, né, no turismo internacional com relação à corrida de rua, né? Existe a maratona da Argentina, a meia maratona, então são vários eventos lá, onde muita gente de Cuiabá vai para lá. Então eu tenho vários alunos que foram para lá, já foram correr e acaba fazendo um turismo lá dentro. Quando a gente fala desses eventos, você trouxe 2 eventos, um exemplo da Maratona do Rio e esses eventos esportivos na Argentina. Só para a gente contextualizar, os eventos dentro do calendário 2020 que estavam previstos aqui para Mato Grosso, que sofreram esse impacto. Então, os jogos escolares, os jogos da juventude, os campeonatos oficiais de futsal, tinha também etapa prevista para o jiu-jitsu, para o duatlon, para a categoria de tiro, para o bol, que ia ter uma apresentação do Cuiabá Arsenal, da seleção, contra uma seleção estrangeira, etapas de tênis de mesa, e as etapas de corrida, que são o carro-chefe aqui dentro de Mato Grosso. Então, a meia maratona do Sesc, Homens do Fogo, Ultramacho, Easy Run, do Exército, da Unimed, todas elas acabaram ficando comprometidas. Até um segundo momento, elas estão oficialmente canceladas. E só para a gente ver o tamanho do impacto desse cancelamento desses eventos, acabou prejudicando esses corredores aqui que integrariam Cuiabá, Primavera do Leste, Várzea Grande, Chapada, Cáceres, Rondonópolis, Pontes e Lacerda. Então tudo isso aí é um comprometimento tanto para quem vai participar quanto para quem organiza o evento. Sim. E para quem vai receber, né? Sim, com certeza. Hoje o evento, vários eventos, como você citou aí, foram cancelados. Lógico, hoje não está acontecendo nenhum evento esportivo, né? Todos os eventos. Para você ter uma ideia, na corrida de rua, nós temos corrida todos os finais de semana. E várias cidades do nosso estado, ela cedia várias corridas. Então, às vezes, o atleta tem corrida em Barra do Garças, tem corrida em Sinop, em Tangará da Serra, Rondonópolis, várias cidades, Primavera, todas as cidades existe uma corrida. Então, as pessoas vão viajando o estado mesmo, às vezes, muitas vezes aqui dentro do estado mesmo, participando dessas corridas de rua. Então, hoje está tudo cancelado. Então, não só para o organizador, mas para as pessoas que já se programaram, né? Porque quando você recebe um calendário de uma modalidade, a pessoa pratica aquilo ali, ela já se programa no ano. Então, assim, muitos pacotes de turismo foram cancelados, muitas viagens foram canceladas. Não só o organizador perde, porque ele já tinha essa programação, né? Vamos pensar assim. Mas todo mundo perde, não só ele, mas até a própria cidade, que ia receber um evento de
e com o esportivo, né? E falando em todo mundo perde, querendo ou não, as academias elas têm um reflexo muito grande também, né? Porque muitas vezes, se a gente pegar o exemplo de Cuiabá, um grande centro que recebe turistas, em determinados lugares onde esse turista fica hospedado, não tem uma academia, ele procura os serviços de uma academia próxima ao hotel. Tem esse exemplo também que você trouxe dos alunos que formam os grupos de corrida para participar desses eventos esportivos, e você tem toda uma programação, então tudo isso vem sendo afetado. Sim. Como tem sido esse reflexo nas academias e quais são os protocolos que já estão sendo apresentados para essa retomada? Sim, na verdade, assim, a academia sofreu um impacto muito grande, né? Nós somos uma das os primeiros setores que se fecharam. E ainda estamos fechados, né? Nós, desde o início da pandemia, a academia não teve nenhum momento de abriu um percentual, nada disso. Sempre fechado. E assim, e as pessoas hoje, quando a gente fala vamos pensar no atleta amador. Hoje ele já faz uma preparação física dentro das academias para ele poder participar de algum evento. Hoje já existe essa realidade. Você já prepara o seu cliente, o seu aluno, né, não só profissional, mas ele amador também, para que ele vá participar desses eventos. E quando a pessoa vem também de outras localidades, ela vem para cá, se ela for ficar 10 dias, por exemplo, ou 5 dias numa cidade, ela vai procurar uma academia para ela poder treinar, né, para ela poder desafogar também, porque ela não pode ficar muito tempo parada, então ela precisa treinar, ela precisa manter o seu treinamento, então ela vai acabar procurando as academias. E com tudo fechado, felizmente, não tem acontecido nada. E acaba tendo reflexo tanto para a estrutura de vocês receberem esses clientes, como também com relação a algumas programações que vocês sempre realizam, né? Porque eu sempre vejo, sempre acompanho e recebo convites que você faz de atividades que você faz a programação com esses atletas amadores, com seus alunos, voltados para trilhas, voltados para esse circuito de treinamento de rua, algumas atividades também relacionadas com ecoturismo, com passeios em Chapada, em outros atrativos. Aqueles treinos, algumas academias oferecem também em circuitos de águas abertas, e aí tudo isso aí, infelizmente, acaba sendo comprometido, né? Então, dentro dessa realidade, o que você vê ainda como alguns gargalos, algumas carências que precisam que a gente já comece a se preocupar, já pensando nessa retomada, para que o poder público, a iniciativa privada, tenham um diálogo mais franco e mais de aproximação? Então, a primeiro momento é organizar. Eu sempre falo assim, eu como profissional de educação física, os meus clientes, eles não só buscavam treinamento, né? Não só queriam estar bem preparados, não só queriam estar bem condicionados, mas eles queriam ter esse momento com a natureza. O nosso estado, ele é assim, ele não é um estado onde as pessoas querem ficar o tempo todo dentro da cidade, então ele quer buscar esse momento junto à natureza. E aí, isso já tem há bastante tempo, nós sempre levamos grupos, né? A gente organiza dentro dos nossos alunos, que a gente tem muitos alunos, organiza e vai fazer algumas trilhas. E muitas vezes nós procuramos até você vai pegar uma trilha aí, vamos pensar o que está em torno nosso aqui. Nós temos a Chapada, nós temos hoje o Morro de Santo Antônio, e tem algumas outras rios e trilhas que a gente tem por aqui. Está faltando um pouquinho de organização do poder público no sentido de ofertar uma estrutura com mais qualidade, porque nós temos pessoas e públicos que pagam por isso. Nós temos pessoas que querem pagar para poder usufruir de algo que tenha mais qualidade. Então, não é só ir lá e colocar uma placa ou ir lá e identificar aquela região. Ela precisa ter uma estrutura melhor, né? E nós temos clientes que vão querer pagar para ter uma estrutura melhor, né? Então, assim, não é só você ir lá e fazer a trilha. Você, às vezes, quer conhecer a história, quer conhecer o que tem ali, você quer conhecer o entorno, tudo que envolve aquilo ali, né? Não só ir lá e usufruir da trilha. Mas hoje, infelizmente, o nosso turismo deixa a desejar, vou falar turismo no sentido do poder público, onde poderia ter colocado e
e estar com uma estrutura melhor para poder receber esse cliente, porque nós temos o cliente que ele quer fazer a trilha, nós temos o cliente que ele quer fazer essa interação de treinamento, ver como está o seu condicionamento naquela trilha, ver como que ele, se ele aguenta subir um morro, por exemplo, mas hoje a estrutura é muito pouca, é muito fraca, eu penso assim, lógico, estou falando como profissional, não vivo o ambiente do turismo, né? Não mexo com isso, mas eu vejo que as pessoas comentam comigo, os meus clientes comentam. A gente poderia ter uma estrutura melhor. Sempre quando eu vou em algum local, a gente poderia ter uma estrutura melhor aqui. Poderia acontecer isso, poderia ter mais isso aqui. Então, isso aí acaba deixando a desejar. Então, assim, hoje, como está tudo fechado, o poder público, até mesmo com a iniciativa privada, precisa se organizar para se colocar uma estrutura melhor, para que possa ofertar também, porque não é só colocar a estrutura e até mesmo os próprios moradores não conhecer, né? Então, assim, você precisa ter um planejamento de estruturar, divulgar, para poder as pessoas começarem a ir, porque muitas vezes as pessoas valorizam tudo que tem lá fora, mas nós temos um estado muito rico e a gente precisa ter mais as pessoas precisam conhecer mais o que tem aqui dentro, né? As pessoas precisam conhecer o que o turismo aqui de Mato Grosso tem para oferecer. Eu aproveito esse gancho seu, Wellington, para trazer 3 exemplos que nós temos e, na sequência, para a gente aproveitar e trazer como um parceiro que pode estar ajudando nessa retomada o SESC, como a gente citou no começo da conversa. Então, você demonstrou uma carência que ela é real, principalmente em se tratando de ecoturismo, de espaços para trilhas. Então, às vezes, você tem esse local que tem essa vocação, mas falta o mínimo. A gente não pede, às vezes, muita estrutura. O que se pede é o mínimo. Então, você tem um exemplo ali. Ano passado eu estive fazendo um trabalho lá no território Calunga, que é onde fica a Cachoeira Santa Bárbara, uma das mais visitadas aqui na região centro-oeste. E ela é dentro de um território quilombola, então nós fizemos um plano de ação com eles, e é muito passeio onde você vai em cachoeiras, e você tem alguns trechos de trilha. Então é você preparar o básico para o seu cliente, porque você tem que estar pensando também no perfil dele. É um corrimão que você pode estar colocando, é uma corda de apoio, é uma rampa em lugares mais escorregadios, justamente para você, no ponto de espera do seu transporte, é você ter um espaço com uma cobertura, você poder comercializar alguma coisa, uma água de coco, uma água, porque você chega nesses lugares e não tem absolutamente nada. Se o profissional que está levando essas pessoas, ele não traz a preocupação, não apresenta o que precisa, chega lá, você acaba passando vontade, passando necessidade, infelizmente. Sim, como eu comentei, eu faço alguns com os meus clientes, meus alunos, alguns passeios sim, em algumas trilhas, e a gente tem que pensar em tudo. Se você não levar, muito difícil você achar hoje um local onde vai ter uma água, onde você vai ter algo para comer, então a gente tem que se organizar tudo. Então isso acaba até, igual eu falo, às vezes acaba dificultando, porque o cliente, nem todo mundo pensa nisso, né? Nem todo mundo quer levar, quer estar carregando as coisas, né? Às vezes eu falo para meus clientes, quando a gente vai levar uma mochila, leva só o básico, não, porque se são 5 quilos, você vai caminhar lá 4 horas, esses 5 quilos acabam dobrando no final da trilha. Então, assim, a gente tem que acabar pensando em tudo. Se você já tivesse uma estrutura lá, onde pudesse estar ofertando isso, com certeza a gente teria muito mais pessoas. E é como você falou, é coisa simples, não precisa ter algo muito luxuoso, até porque a gente está no meio da natureza. E a natureza a gente não pode colocar muita tecnologia lá dentro, a gente tem que pensar só na segurança, né, na melhor visibilidade. Às vezes você sobe a gente tem aí vários morros, você sobe um morro, mas você não consegue contemplar muito bem a visão que ele dá. Mas se você tivesse uma plataforma onde as pessoas pudessem estar tendo uma visibilidade melhor, uma foto mais bonita, né? Então, assim, com mais segurança, porque muitas vezes eu faço alguns passeios e eu vejo as pessoas, naturalmente, ela vai abusar de determinadas coisas, né? Limitar aonde a pessoa pode estar indo, porque às vezes a pessoa ela acha que está tudo bem, acha que está seguro, mas não está.
Então são coisas, são detalhes de segurança, um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de facilidade, porque muitas vezes, como você está ali a natureza, chove, muda a trilha fica muito difícil. Então, assim, às vezes você está sempre tendo esse cuidado, limpeza, porque existe contato, não só... a gente tem a fauna também, né? Tem bichos, tem cobra e tudo mais. Então, assim, se você tem todo um cuidado, você acaba facilitando para muito mais pessoas. E o acesso fica melhor, né? Porque aí você vai da preocupação desde colocar as lixeiras no entorno das trilhas para trazer essa comunidade. A parte boa é que os praticantes de atividades no meio da natureza, eles têm essa preocupação. Então, graças a Deus que a gente tem tanto dos profissionais que levam essas pessoas, quanto esses turistas, esses praticantes, amantes da natureza. Porque aí mesmo trazendo mais peso, mas eles mantêm o lixo deles na mochila e trazem até poder descartar. Quando eu levo o meu grupo, por exemplo, eu já levo comigo, né? Eu sempre levo uma mochila comigo, eu já levo um saco de lixo, 2, 3 sacos de lixo. Então, eu sei que eu vou encontrar lá algumas sujeiras, porque as pessoas deixam mesmo. E nós sempre voltamos às vezes com o saco muitas vezes cheio, porque as pessoas vão deixando para trás, né? E eu sempre oriento os meus clientes, tá comigo, ó, não pode jogar nada, não pode deixar nada, tudo que vai tem que voltar, então não pode deixar nada. Então, assim, mas falta essa orientação, né? Falta essa estrutura, né? Até mesmo uma simples lixeira no final da trilha, porque aí a gente tem que pegar, você recolhe tudo, mas você tem que trazer aqui para sua casa, colocar dentro do seu carro e tudo mais. Lá não existe, poucos lugares que existem algumas lixeiras, coisas simples, não tem nada disso, né? E já pensando nessa positividade já na retomada, porque nas outras lives que nós realizamos, é um consenso. É um momento difícil, é um momento crítico, mas é um momento também que ele está permitindo que nós, profissionais, possamos estar refletindo e apresentando caminhos. Porque não adianta a gente ficar também só lamentando. Infelizmente é uma coisa que está acontecendo no mundo todo e, pelo menos na minha concepção, é um momento onde o turismo e os outros setores da cadeia produtiva, eles precisam estar conversando. Então, por isso que a gente está fazendo essa live com profissionais de cada segmento para mostrar que cada segmento tem sua carência, cada segmento tem sua preocupação, mas que juntos a gente pode pensar num planejamento melhor. Para você ter um exemplo, em 2018 nós fizemos um trabalho com o Consórcio Intermunicipal Norte Araguaia, pega já lá na divisa de Mato Grosso, lá em cima no Nortão, pega ali Confresa, Porto Alegre do Norte, Canabrava do Norte, São José, Santa Cruz de Xingu, Santa Terezinha e Vila Rica. E eles têm um carro-chefe deles ali, é justamente esses eventos esportivos. Então eles têm, de forma regional, eles conseguem ter uma demanda de público muito grande. Só que a primeira preocupação que eu trouxe para eles, vocês têm um controle da quantidade de pessoas que vêm para esses eventos? Porque a gente tem que ter essa preocupação, porque a partir do momento que você está desenvolvendo uma atividade num meio natural, você tem que ter essa preocupação também com a sustentabilidade. Porque não adianta você pensar só em quantidade, em trazer muitas pessoas, se você não tem estrutura nem no município, nem no lugar que vai estar recebendo. No Norte Araguaia, por exemplo, eles costumam, os eventos esportivos que eles realizam, eles têm ali o Chevy Cross, que é um campeonato que tem etapas de chevette, tem o Rally do Varjão, tem os campeonatos de motocross, tem as ecotrilhas, muito ligado ao cicloturismo e a cavalgada também. Só que eu sempre trago para eles, vamos planejar, inserir profissionais da educação física que possam estar ajudando na organização desses eventos esportivos, conversar com os meios de hospedagem, porque não adianta você só querer trazer as pessoas e chegar ali, você satura o ambiente, você massifica demais, aí a população local ela já não vai gostar, porque ela vai estar perdendo seu espaço, ela vai perder a sua liberdade, e as pessoas que vão estar chegando também, elas não vão ter uma programação integrada. Então, por isso que a importância desse profissional da educação física para esse planejamento dos eventos esportivos, né? Eu vou dar um exemplo aqui. O Ultramacho é um evento esportivo que acontece em várias cidades aqui do nosso estado, e são várias modalidades. Tem corrida de trail, né, que é a corrida em trilha, você tem a bike, você tem o remo. Então, assim, são várias modalidades dentro do Ultramacho,
eu participava em 2015 de alguns eventos, e na época a gente foi para uma etapa que aconteceu em Nobres, né? Em Nobres, 2015 era uma outra realidade, não é a realidade que é hoje. E foi muito atleta, que participava muita gente. São 3 modalidades, 4 tipos de provas dentro de um evento só. Então, assim, foi muito atleta para lá. E nós, eu participava em duplas, né? Eu e uma parceira minha, a gente pedalava, corria e remava. Era tipo um triatlon, né? Mas com remo no lugar da natação. E a gente chegou lá em Nobres, a gente não deixamos para programar um pouco em cima da hora. Nós chegamos lá, o hotel não tinha nenhum hotel que já tinha mais quartos, né? A gente não conseguiu hospedar. E a gente foi para o evento esportivo, a gente precisava ter um descanso, né? A gente precisava dormir melhor, porque você acordava muito cedo para poder iniciar a sua prova. E nós chegamos no período da manhã lá, era uma sexta-feira, e a gente ia competir no sábado. E não tinha mais nada, não tinha mais quarto, não tinha mais hotel disponível. E nós acabamos dormindo dentro do carro, né? Prestamos lá algumas coisas, acabamos dormindo dentro do carro, porque a cidade não suportava mais. E não foi só nós, foram vários atletas nesse evento, que foi em 2015, vários atletas que chegou lá, opa, e aí? Então, quer dizer, a cidade trouxe um evento, mas não se programou para isso. Ela não tinha estrutura que suportava o evento. Eu lembro até hoje que em 2015 a gente dormiu dentro do carro, a gente acordou bem quebrado, mas assim, deu tudo certo no evento, nós até ficamos em segundo lugar nessa etapa, mas nós dormimos dentro do carro, não tinha mais estrutura de hotel. E esse exemplo que você trouxe é o que mais acontece a nível de Brasil, porque muitas vezes a organização não tem aquele diálogo com o município que está realizando o evento, e aí você satura, tem uma grande quantidade de participantes, mas aí na infraestrutura ela acaba deixando a desejar, o que compromete, porque aí esses participantes, em eventos futuros, eles já vão estar até pensando 2 vezes se eles retornam para aquela etapa pelas dificuldades que encontraram. Com certeza. E isso aí acaba também demonstrando para os gestores que eles precisam pensar, planejar algo nesse calendário de eventos esportivos de janeiro a dezembro. E aí você pega esse exemplo que você trouxe aí de Nobres. É a mesma coisa que acontece nesses municípios que eu citei lá do Norte Araguaia, que acontece, por exemplo, também em Cáceres, no Festival Internacional de Pesca, que é o mais conhecido a nível mundial de pesca esportiva de água doce. Mas depois daquele período que acontece o evento, no decorrer do ano a cidade morre. Sim. Não dizendo Cáceres, mas citando de um modo geral. Então acaba comprometendo a economia e o desenvolvimento no resto do ano. Então você tem aquele turismo de massa ali, daquelas pessoas que vão com aquele propósito, e depois, no decorrer do ano, você tem toda aquela dificuldade que você enfrenta pela falta de turistas. E aí a gente entra naquela proposta que a gente trouxe no começo da live, que é justamente você buscar parceiros que tenham essa visão, tenham esse know-how e que podem contribuir nessa troca. E aí a gente tem o SESC. O SESC ele tem uma visão ímpar com relação a eventos esportivos, com relação ao ecoturismo, com relação ao turismo esportivo de um modo geral, porque eles têm uma preocupação muito grande com esse planejamento, com a gestão e com a inclusão social dos lugares onde ele tem estrutura. Você vai trazer o exemplo do SESC Mato Grosso, mas eu trago um case que eu conheço de muito sucesso, que é o SESC Paraná. O SESC Paraná, ele realmente trabalha nessa visão que você falou, de realizar etapas de alguns campeonatos, sejam a nível estadual, sejam a nível regional, mas sempre em cidades estratégicas. Cidades que já são turísticas, justamente para movimentar a economia. E eles fazem isso de uma forma muito forte lá no Paraná, com os campeonatos Master, então de futebol de campo, de futebol de salão, futebol society, de basquete, de triatlon, de duatlon, campeonato de surf. Então eles fazem tanto para força livre, como eles chamam, que é o aberto, quanto para o Master. Então tudo isso aí sempre em parceria com as prefeituras, para que as prefeituras organizem city tours, organizem o comércio local, estejam preparados para recepcionar esses participantes desses eventos esportivos. O SESC, eu falo que é uma empresa, vamos dizer assim, uma instituição, né? Uma instituição bem além de muita coisa, porque você tem lá dentro a parte
do profissional da educação física, né? Você tem a parte que vai pensar na atividade física, mas você também, todas as unidades do SESC tem um setor de turismo incluso, né? Então, o turismo está ali dentro. Então, toda vez que eu trabalhei lá 10 anos, toda vez que a gente ia realizar algum evento onde viriam pessoas de outras cidades daqui, eu falo que eu trabalhei aqui, a gente fazia eventos estaduais de futsal, por exemplo, então vinham pessoas de outras cidades para vir jogar aqui. O turismo, ele era obrigatório tá inserido no projeto. Então, o setor de turismo, ele já nos ajudava a programar a vinda das pessoas, a programar... E sempre com antecedência, né? Com antecedência, já ajudava a programar a vinda, a hospedagem deles, a alimentação deles, porque às vezes a pessoa vem para cá, ela tem dificuldade, não conhece nada, não tem muita dificuldade de ter uma boa alimentação, tem dificuldade de uma boa hospedagem, às vezes fica longe do local da competição, então o SESC ela tem essa vantagem. Quando nós trabalhamos lá, o SESC realizou um evento nacional de futebol society, e Mato Grosso fazia uma seleção, e eu já fui 2 vezes jogar esse evento no Rio de Janeiro. E lá, quando nós saímos daqui para ir jogar, a gente já tinha toda a hospedagem lá, nós tínhamos já programação turística, onde a gente conhecia lá, por exemplo, o Maracanã, vários lugares lá, e participava do evento esportivo. Então, assim, o setor de turismo dele já estava inserido dentro do evento esportivo. Ele tinha que estar junto, não tem como você realizar um evento de um porte grande, onde você vai receber pessoas de outra cidade, se o setor de turismo não soubesse. Parece que tem esse diferencial. E aqui dentro a mesma coisa, dentro do estado, existem vários eventos, por exemplo, aqui em Nobres, o SESC tem uma sede lá, e ela faz um evento de corrida de obstáculo, mas na verdade não é corrida de obstáculo, com guia, né? Você tem vários objetivos de chegar, não é quem chegar primeiro, na verdade é quem chegar no ponto certo. E vem pessoas de todas as cidades participar, são equipes. E aí o SESC já prepara toda a estrutura, não só para conhecer Nobres, para conhecer toda a estrutura lá que eles têm, mas de hospedagem, já prepara toda a alimentação, então é tudo incluso dentro. Então, assim, quando você pensa em SESC, hoje é um dos maiores parceiros, até mesmo que o poder público poderia estar aproveitando para que pudesse dar uma organizada a mais nesse turismo. Porque quando a gente falando em retomada, a pandemia ela vai passar, esse momento a gente vai passar ele. E o turismo ele precisa ser fomentado, não só o turismo, como qualquer outra área. Mas o SESC é um excelente parceiro para citar. O poder público está sentando e de repente e pensando junto, né, nessa retomada aí. Agradecendo as pessoas que estão acompanhando a live, o Arthur trouxe até um exemplo já participou de alguns jogos escolares no interior e já teve que dormir embaixo de arquibancada. Dormir embaixo de arquibancada, dormir em escola, isso aí às vezes dormir na van, isso aí para quem já participou desses eventos esportivos aí no interior, é a realidade, mas que agora, graças a Deus, está mudando, que eles estão exigindo uma estrutura mínima para quem vai estar recebendo esses eventos. E o Wellington, com relação a... Deixa eu só pode falar. Complementar aí. Eu vou dar um exemplo. Na minha época, que eu era mais novo, vamos pensar lá, 15, 16 anos, que a gente lutava, e a gente ficava assim mesmo, em em escolas, alojados em arquibancadas, ou até mesmo dentro das academias. A gente cansei de dormir dentro de academia. Hoje, não. Hoje, eu falo pela modalidade que eu participo muito, que é o judô. Todo evento brasileiro, regional, é obrigatório hospedagem dentro de hotel. Então, nenhum atleta hoje mais fica em alojamento, dormindo em qualquer lugar. Então, quando a delegação sai do seu estado, ela já sai com uma programação de hotel, tem que ter um hotel, e sai toda uma programação de a parte de alimentação também. Antigamente, a gente tinha que ficar buscando marmitex aqui, se virando com comida ali. Não, hoje não. Hoje, o organizador ele já deixa toda a hotelaria disponível, já esse acesso é mais fácil. E a parte da alimentação também. Então, a pessoa já sai, a delegação já sai com tudo programado. É diferente do que acontecia antigamente.
que era essa a realidade mesmo, como o nosso colega aí falou. Dormir em arquibancada. Hoje já não existe mais, graças a Deus. Pelo menos dentro da minha modalidade, eu estou falando do judô, já não se acontece mais isso. Eu achei interessante você falar de que dormir em alojamento era nas escolas mesmo. Às vezes a escola estava fechada quando ia acontecer o evento, abria na hora ali, quem chegava para ficar nas salas de aula que ficava responsável pela limpeza, pela organização. Quantas e quantas vezes também você vai participar de alguns jogos no interior e dependendo da escola onde você vai ficar, tem até o risco de animais peçonhentos. Então, quer dizer, você não pode colocar em risco, tem que ter esse zelo com a segurança de quem está chegando para participar de um evento, né? Com certeza. E com relação, Wellington, a essa preocupação já com esse novo normal, já na retomada, quais são os protocolos que vêm sendo repassados para vocês? Vocês acreditam que estão conversando dentro do segmento? Quais são as preocupações já que estão sendo buscadas, já pensando na retomada nesse novo normal? Bom, como eu falo, é tudo muito novo, então é um aprendizado. Pode ser que os setores acertem muito, mas pode ter setores que vão errar bastante até aprender. Então eu falo assim, é um erro buscando um aprendizado. Então, como é tudo muito novo, primeira coisa é segurança. Então, hoje o nosso setor, vamos pensar assim, na prática esportiva, já está se pensando as retomadas, alguns eventos já estão acontecendo, né? Vamos pensar a nível mundial, já tem alguns eventos, vamos dar um exemplo do futebol, alguns eventos já estão acontecendo, sem público, porém, com todo um formato de segurança. Então, hoje, primordial é a segurança da saúde do atleta, de quem organiza, do árbitro, de todas as pessoas que envolvem o entorno esportivo ali. Eu andei conversando com algumas pessoas de fora, por exemplo, vou dar um exemplo, modalidade de luta. Todas as pessoas que vão envolver o evento esportivo, elas têm que estar, hoje, um dos protocolos é estar uma semana antes no evento, né? Elas têm que estar com um teste do Covid dando negativo, né? Ela tem que estar, ela fica ali naquela semana já praticamente confinada ali, e todas as pessoas não vão poder ter contato com as pessoas externas. Então, chegou lá para trabalhar no evento, ela tem que estar ali uma semana, reservado, com um teste, faz o teste do Covid, né? Que é hoje que a gente tem, e ela vai poder trabalhar normalmente, mas tudo com uso de máscara, álcool em gel, com toda a higienização, tem aglomerações, hoje é tudo muito separado. Um semi-isolamento, né? Um semi-isolamento para que ela consiga estruturar o evento. Não estou nem falando dos atletas, não. Os atletas só vão chegar lá, participar do evento em si, mas as pessoas que envolvem esse entorno, ela vai ficar praticamente com um semi-isolamento, igual você está falando, para que não haja nenhum contato com as pessoas, né, com várias pessoas, ou que não faça nenhuma aglomeração. Então, assim, hoje, se a gente pensar nisso, o custo fica muito alto também. O custo ele vai acabar subindo. Então, se o organizador não se programar com relação a isso, né, fica um pouquinho difícil até mesmo de realizar o evento. Né? Se pensar que hoje os eventos esportivos não vão ter tanto público, né? Retomando esse seu raciocínio, de encontro com isso que você estava falando, temos até o exemplo, em março, o comitê organizador dos Jogos Olímpicos estava tentando a todo custo apresentar alguns protocolos nessa tentativa de retomada, de realização dos Jogos Olímpicos no Japão. Mas aí eles perceberam que a dimensão que estava ocorrendo com a pandemia, ela foi tomando uma proporção muito grande e acabaram optando por adiar para o ano que vem, né? Sim, na verdade, assim, e o setor ia perder muito, né? Não só o esporte, mas o turismo ia perder muito, né? E quando se pensa num evento dessa proporção, o impacto é muito grande financeiro para a cidade, porque ela investe um valor muito grande, mas ela quer um retorno também, né? Então, o turismo traz um retorno muito grande para a cidade, né? Então, assim, seria inviável as pessoas tá ali, por exemplo, só os atletas ali participando, as pessoas dentro das suas casas assistindo através das TVs, mas ali na cidade, a cidade ia perder muito. Então, quando o poder público traz um evento desse, ele quer o retorno para aquele local, né? E a gente está citando o exemplo das Olimpíadas, eles tentaram a todo custo mostrar que seria viável a realização, mas
com certeza o público não seria o mesmo, eles não teriam a mesma participação, né? Seria muito difícil eles terem participação do mundo todo dentro dentro de uma realidade que é hoje, mesmo que fosse uma Olimpíadas, que é algo muito atrativo, não teria esse retorno que eles pensam. E então, diante desses reflexos, de forma oficial, o mundo teve uma perda estimada com esse cancelamento, adiamento de alguns eventos, na casa de 135 bilhões. Então, além dessa perda financeira, com relação também a todo aquele planejamento, aquela gestão, aquela preparação para os destinos que estariam recebendo esses eventos, tudo isso, até um segundo momento, ficou de stand-by. Mas acredito eu que fica um exemplo muito grande para que nós tenhamos uma preocupação maior com relação a alguns protocolos de segurança, alguns protocolos de higiene, alguns protocolos com relação a você preservar o que nós temos com relação à comunidade, com relação à natureza, com relação à preocupação e controle de pandemias, porque como a gente está vendo nesse ano de 2020, uma pandemia com a proporção que ela surgiu, ela está trazendo reflexos que ainda não se sabe qual vai ser a dimensão disso, porque ainda não se tem uma previsão de quando vai terminar tudo isso, né? Com certeza. Assim, hoje, qualquer evento esportivo, os protocolos vão ser muito mais fortes, né? Vamos pensar assim, vão ser muito mais cobrados. Antes da pandemia, as pessoas não pensavam muito nessa questão de... pensavam naquele turismo onde as pessoas iam de um país para o outro, de qualquer forma. Mas hoje não, hoje já se pensa, porque, vamos pensar, é uma mistura muito grande de seres humanos, né, de cada país. Sai a pessoa do Japão, vem para o Brasil, do Brasil mistura lá. Então, é uma mistura muito grande. E aí é onde você pode estar envolvendo, né, uma outra realidade. Por exemplo, meu corpo aqui é uma coisa, minha imunidade aqui é uma coisa. Mas, de repente, eu indo lá para o Japão, a minha imunidade é totalmente diferente. Então, hoje não. Hoje os protocolos vão bater muito forte em cima disso para que as pessoas não levem nenhuma doença e também não tragam nenhuma doença. Então, vai ser muito, muito exigido isso dentro de um evento esportivo. Porque antigamente não tinham essa preocupação. Já tinham os protocolos, mas as pessoas flexibilizavam mais, né? Isso que você está falando com essa regionalização, essa peculiaridade de cada um, é até uma preocupação que a gente tem, porque agora está uma discussão muito grande aqui no Brasil com a retomada dos jogos de futebol, dos campeonatos oficiais. E parando para pensar nessa reflexão que você trouxe, num campeonato brasileiro, onde você viaja do Oiapoque ao Chuí, é uma preocupação muito grande, porque você vai estar envolvendo não só os atletas, mas comissão técnica, os profissionais da aviação, os profissionais da hotelaria, de alimentos e bebidas, então os profissionais que vão estar trabalhando nos jogos. É um risco muito grande e a gente ainda não sabe o tamanho que tudo isso pode estar alcançando, né? Com certeza. É assim, hoje, como eu disse, sempre existiu os protocolos de segurança, higienização, sempre teve, mas nunca se preocupava com isso, né? Não tinha essa preocupação. Hoje, não vai se realizar um evento se não tiver esses protocolos, assim, vamos pensar 100% em dias, né? Vamos pensar assim. Então, hoje você vai ter, quando você organizar um evento, você já vai pensar nos protocolos de segurança. Não tem como hoje acontecer qualquer evento. Vamos dar um outro exemplo. O UFC tem realizado alguns eventos fechados, tem público, mas um protocolo de segurança enorme para se estar ali dentro do evento. Então, eles estão colocando... O UFC criou uma cidade, né? Vamos pensar assim, que seria eles colocaram uma tenda muito grande, eu acompanhei o UFC, colocaram uma tenda muito grande e só entravam lá dentro quem tinha feito o teste de higienização, total de higienização, teste do Covid. Então, assim, a preocupação é muito forte. E vindo na contramão desse exemplo que você trouxe, ontem tivemos a notícia do Djokovic, que estava promovendo jogos de tênis contra o Covid, que ia vencer a Covid, só que todo o protocolo com relação ao evento, mas no pós-evento, sempre tendo aquelas
confraternizações, aquelas festas, e no final das contas teve que cancelar o evento, pedir desculpa, porque muitos dos participantes, dos competidores, familiares deles acabaram pegando a Covid e acabou comprometendo toda uma ideia que eles tinham, que ele mesmo, numa carta aberta, informou que ainda era muito cedo para se realizar um evento naquela dimensão, né? Ah, sim. Esse é um exemplo, né? Onde ele tentou até. Na verdade, a ação em si era boa. Porém, o momento que vive é muito ruim, né? Então, ele até tentou promover um evento onde, mostrando para o público e mostrando para os participantes que poderia acontecer. Mas eu falo, infelizmente, ele não pensou em todos os detalhes. Como eu disse, é tudo muito novo, né? Então, assim, vai errar bastante. Esse é um erro que eu tenho certeza que eles erraram e vão aprender com esse erro e vai ser um outro formato daqui para frente, com certeza. Wellington, você tem alguma sugestão de algum livro, algum site para as pessoas irem acompanhando sobre essas iniciativas para eventos esportivos, para educação física? Nós temos o exemplo do SESC. O SESC, quem puder acompanhar o SESC através das páginas, rede social do SESC, hoje tem vários eventos esportivos, a programação dele está muito boa, né? Não só de turismo, mas de eventos esportivos também. O SESC, eu sinto ele de todas as formas. O SESC hoje é muito bom. E assim, João, hoje a rede social está muito forte, né? Eu tenho vários e-books aí que você consegue estar acompanhando essa movimentação. E hoje, o que a gente está fazendo aqui dentro do Instagram, qualquer modalidade esportiva, hoje você acha as federações, você pega a programação, você pega o calendário, você acompanha tudo. Eu falo que o Instagram hoje não é só uma ferramenta de amizade, mas você é profissional. Meu Instagram mesmo Nesse exemplo que você trouxe é até pertinente, porque a gente tem esse exemplo dessas lives que estamos realizando, né? Então, se não fosse o Instagram, a gente não conseguiria estar trazendo essa troca, esse diálogo com profissionais do setor, apresentando a realidade e também já pensando com perspectivas positivas, porque a gente já tem que também começar a organizar, ter clareza nessas ideias e pensar na retomada, né? Sim, com certeza. Hoje, a rede social, as pessoas veem isso muito como lazer, né? Mas ela é uma ferramenta profissional muito forte. E o Instagram tem proporcionado isso com essas lives. Hoje você abre o seu Instagram, tem inúmeras pessoas fazendo live, mostrando o seu lado profissional, não só com lazer, mas mostrando o seu lado profissional e oportunizando também as pessoas que não têm acesso. De repente a pessoa está muito longe lá, não tem acesso àquela modalidade, mas ela vai vivenciar através dessa rede social. E não só o Instagram, mas nessa reinvenção, você tem utilizado, assim como outros profissionais de educação física, a plataforma Zoom para essas aulas remotas, e é até uma maneira dos seus alunos estarem integrando, interagindo e não ficarem no sedentarismo, né? Wellington, traz suas considerações finais aí com relação a essa live que nós tivemos hoje. Bom, primeiro quero agradecer novamente a oportunidade que você me deu aí para poder falar um pouquinho, né? A gente fazer esse bate-papo. Eu falo que isso aqui é um bate-papo de aprendizado. Não só eu aprendo, mas todo mundo que participou e teve a oportunidade ou vai ter a oportunidade de assistir, vai aprender também, né? Agradecer aí pelo convite, e as portas estão sempre abertas, e dizer que eu fico muito esperançoso com o mundo da nova realidade que vai vir, tá? A gente não pode estar vendo só o lado ruim. Eu acho que todo momento difícil, de dificuldade, é onde você tem que tirar as forças para sair dessa dificuldade muito mais forte. E se preparar. É o que eu faço para todo mundo. Eu tenho alguns profissionais que eu tenho contato. Eu falo, se prepare nesse momento. E quando o mercado estiver aberto, quando a rotina estiver tudo normal, você já está preparado para receber esse novo público, essa nova realidade, essa nova retomada. Então, assim, é o momento da gente se preparar, né, se reestruturar, se reinventar, mas é um momento onde você tem que estar muito forte psicologicamente para, quando tudo estiver aberto, está tudo aberto aqui, mas eu estou preparado. Então, as pessoas precisam se preparar melhor. É o momento da gente não só cuidar da mente,
e do corpo também, mas se preparar profissionalmente. Não fique só lamentando, vamos para cima, vamos brigar, não desiste. Eu acho que vai vir coisas boas ainda depois disso. Então, gostaria novamente de agradecer a participação do Wellington, a disponibilidade de fazer parte desse projeto, que a gente vai dar andamentos. Ainda temos mais 4 lives previstas, mas temos uma troca de ideias. É interessante, é importante esse network, para que nós possamos estar agregando o seu conhecimento, o que nós temos de experiência na área, e disso aí pensar em perspectivas, porque como a gente trouxe aqui de uma forma resumida, o evento esportivo ele é muito importante para quem recebe, para quem organiza e para quem participa enquanto praticante. Então que a gente comece a ter mais esse diálogo entre a iniciativa privada, o poder público, os organizadores dos eventos, para que eles compreendam que esse calendário anual ele é importante, que você precisa ter essa integração num calendário com os eventos mais espaçados dentro do ano, que você tenha um planejamento estratégico, um plano de ação que apresente para a comunidade que vai estar recebendo a importância dela ter uma estrutura mínima para quem vai estar participando, para o competidor, porque amanhã depois o competidor gostando da recepção que ele tem, ele vai estar retornando, ele vai estar trazendo seus familiares, ele vai estar indicando para outras pessoas. E, querendo ou não, o esporte, ele, assim como o turismo, como a prática do ecoturismo, das trilhas, de atividades relacionadas entre turismo e esporte, a gente tem que pensar que é uma troca muito grande com relação à cultura, com relação à história, mas principalmente à qualidade de vida, de quem recebe, de quem pratica e de quem organiza. Então que a gente pense já nessa retomada, que o planejamento e seguir os protocolos é fundamental. Wellington, boa noite. A todos que nos acompanharam, uma boa noite também, uma boa semana. Continuem se cuidando. E acompanhem as nossas postagens que estaremos trazendo ainda hoje. Um resumo do que abordamos com o professor Wellington nessa temática de turismo, eventos esportivos, lazer e animação. E estaremos também postando o vídeo até o final dessa semana no nosso canal no YouTube. Um abraço a todos, boa noite, Wellington. Sucesso sempre, tamo junto. Um abraço. Obrigado. Fiquem com Deus. Até mais.